Boa noite, meu nome é Vinícius e hoje eu vou apresentar um projeto integrado da nossa matéria de Auto Recognition do nosso MBA que a gente está fazendo na FIAP de Data Science e Inteligência Artificial. Os integrantes que realizaram esse trabalho foi eu e a Ana Carolina Valentim. O objetivo desse trabalho é realizar para a Quantum Finance um atendimento digital para que o cliente consiga ter um atendimento mais humanizado quando falar com a gente. Então a gente quer basicamente que o cliente ele consiga interagir por meio da sua voz com a empresa e não somente por texto. Então, com isso, a gente vai implementar uma vocalização de frases pré-determinadas, que é o text-to-speech, para saudar e oferecer as opções ao cliente, que vai ser toda essa etapa de speech-to-text, para identificar toda essa etapa da opção que o cliente selecionou. Aqui abaixo vem alguns requisitos que a gente precisa atender. O primeiro deles é gerar frase para simular um atendimento telefônico que deverá identificar a empresa. Então, ela vai basicamente saudar o cliente e oferecer as opções a seguir, como consulta ao saldo da conta, uma simulação de compra internacional, falar com o atendente ou sair do atendimento. Essas frases que serão geradas, elas precisam ser feitas através de uma biblioteca TTS, que é a Text to Speech. Ela vai armazenar um arquivo para ser usada dentro de um loop. E depois disso, gerar frases correspondentes para confirmar a identificação de cada opção. Após isso, a gente vai construir um loop que, uma vez iniciado, ele vai executar os áudios que a gente criou na parte de text-to-speech. Dentro desse loop, o algoritmo ele vai capturar o áudio do usuário e vai transformar a fala em um texto, que é exatamente speech-to-text. E aí, através daí, o nosso algoritmo vai identificar qual a opção que o cliente selecionou. Caso nenhuma opção que o cliente falou, a nosso algoritmo consiga, capturar, vai ter que ser gerado um áudio de erro, falando para ele que não foi possível entender o que o cliente falou, para repetir todas as e aí vai repetir todas as opções que o cliente pode solicitar. E aí, a única forma de ser encerrado este atendimento é o cliente solicitando para sair do atendimento. E aí, com isso, nosso loop será quebrado e o áudio será finalizado. Nós utilizamos a Azure Cognitive Service, da parte de speech, então, para gerar os nossos áudios para serem mais humanizados, e ter uma similaridade maior com a fala humana ao invés do GTTS, tá? Então, com isso, aqui embaixo a gente tem a etapa onde a gente gera o áudio, então a gente tem essa função já toda parametrizada que a gente utilizou com as nossas credenciais, tá? Aqui dentro da Azure, e vai salvar com o nome do arquivo, tá? Então, exatamente aqui que vem desse dictionary aqui que vem o nosso áudio de boas-vindas, o nosso áudio das opções que o cliente pode selecionar, a resposta da opção 1 que ele selecionou, da opção 2, da opção 3 e da opção 4, e um áudio falando do erro que ele não conseguiu entender aqui, tá? E aí aqui abaixo ele vai gerar todos os áudios, e aqui ao lado a gente consegue já identificar que aqui eu já rodei, eu não vou rodar novamente, mas aqui a gente já tem ele criado com o para o nosso áudio, para o nosso cliente ouvir no atendimento. Aqui embaixo a gente já está importando a Speech Recognition, que foi a biblioteca que a gente utilizou para ser o do Speech to Text, tá? O STT. E aí aqui a gente tem a função de tocar áudio. Então aqui ele vai exatamente, é uma função para pegar o player aqui, pegar o áudio selecionado e tocar. Aqui a etapa que ele vai reconhecer qual áudio deve tocar, então é onde a gente vai conseguir captar do cliente a frase que o cliente falou, e aí ele vai conseguir identificar qual ele vai transformar em texto o que o cliente falou. Aqui embaixo é a parte de identificar, então ele vai pegar o texto que o cliente falou e vai tentar identificar em qual opção se encaixa. Tá? Então, se o cliente falou saldo ou consulta, vai entrar na opção 1. Se falou compra ou internacional, vai entrar na opção 2. Se falou atendente ou falar, opção 3. Se falou sair ou encerrar, vai entrar na opção 4. Se não tiver nenhuma dessas palavras, ele vai gerar o erro. E aí aqui
é onde está o nosso loop de atendimento com o nosso cliente. Tá? Então, eu vou botar para rodar aqui para a gente fazer 3 testes. O primeiro é com uma opção positiva, onde a nossa inteligência, nosso algoritmo consegue entender e vai responder para a gente o que vai responder para o cliente. A segunda é uma opção que não é viável, não está aqui dentro, e aí vai gerar o erro. E a última é exatamente a gente sair do atendimento. Tá? Então, eu vou rodar aqui. Olá, você está falando com a Quantum Finance. Diga uma das opções: consulta de saldo, simulação de compra internacional, falar com o atendente ou sair do atendimento. Consulta de saldo. Você escolheu consulta de saldo. Seu saldo é de R$ 1.230. Diga uma das opções: consulta de saldo, simulação de compra internacional, falar com o atendente ou sair do atendimento. Empréstimo bancário. Desculpe, não entendi. Diga uma das opções: consulta de saldo, simulação de compra internacional, falar com o atendente ou sair do atendimento. Encerrar atendimento. Você escolheu sair do atendimento. Obrigado por usar nossos serviços. Pronto. Então, com o nosso teste aqui feito, a gente consegue identificar que a gente conseguiu atender esses requisitos, né? Então, toda essa etapa aqui, todo o nosso algoritmo está funcionando perfeitamente, onde ele conseguiu identificar a primeira consulta de saldo e me passou um saldo fictício, obviamente. Tentei solicitar um empréstimo bancário, mas nosso atendimento ainda não está parametrizado para atender empréstimos bancários, então a inteligência artificial falou que não entendeu qual que era a solicitação, então repetiu as opções, e aí agora eu decidi sair do atendimento, encerrar meu atendimento, e com isso finalizou a chamada. Então é isso, nossa solução foi essa. Muito obrigado.